Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um culto desse nas nossas vidas, meu Deus, que seja um culto de bênção, que tua palavra seja maravilhosa, meu Deus. A tua prosperidade na vida de cada dia de ser de melhora, meu Deus. Jesus, eu te peço agora, meu Deus, que tu dê o livramento dessas pessoas que nós vamos apresentar daqui a pouco, meu Deus. Esses que não estão presentes também junto na nossa reunião, mas eu creio por algum motivo, mas eu creio que logo nosso grupo será maior, será um grupo de Amém. bênção e de prosperidade na vida de cada um. Eu te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, a gente teve o culto aqui sábado, né, dirigido pelos homens, foi bênção também. A pastora Valquíria levou a palavra. A gente até mandou uma foto aí, né, Osnido? A gente se encontrou aí. Então, agradeço aí a participação dos irmãos. O pastor até comentou que aos poucos está engrenando, né, pastor? Aos poucos a gente está caminhando aí e tem sido bênção para quem participa. Então, agradeço demais aí a parceria, a participação de todos. Né, os irmãos aí que estão longe, a gente até comentou, né, comentei lá no púlpito que a gente tem várias pessoas aqui de vários estados, então tem sido bênção aqui mesmo. Tá? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Ricardo, correu aí, chegou, a palavra está com o irmão, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos, a paz. Eu vou trazer uma palavra que, para quem estava na igreja, talvez seja um pouco repetitivo no domingo, mas esses três versículos que o Espírito Santo me conduziu, me levou a lembrar do testemunho que eu dei no domingo, e eu queria compartilhar com os irmãos que não estavam, porque eu acho que isso tem me incomodado há algum tempo, e eu senti o desejo senti no coração de passar para vocês. Então nós vamos ler duas passagens, uma está em Marcos 16, do 15 ao 16, e a outra é Timóteo 4, o versículo 2. São passagens curtas, bem que a gente bem conhece, mas eu quero, embasado nessa palavra, dar o meu testemunho novamente, mas num formato que o Espírito Santo me conduziu para levar para os irmãos. Amém? Eu vou ler Marcos 16, versículo 15. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que recusarem a crer serão condenados. No 2 Timóteo 4, ele diz assim: que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, é assim, o que me veio no coração, que o Espírito Santo tratou comigo, eu quero até passar para os irmãos. Eu já tinha comentado para vocês, eu até peço oração toda terça-feira, daquele grupo que eu criei, né? Lá no salão. Já fizemos 5 reuniões. E o que acontece, irmãos? Antes disso, eu lembro que eu queria muito fazer. Eu queria muito ter essa oportunidade de levar a palavra, de falar com as pessoas, mas a coisa estava tão difícil. Toda semana tinha uma história, era um que não estava. A gente tenta trazer para perto da gente os que já são, né, convertidos, para dar uma força. E assim, irmãos, eu vou confessar para vocês, foi uma batalha de mais de 1 ano e meio. Por um tempo eu acabei desistindo, eu falei, acho que eu vou falando individual com as pessoas, tenho conversado, sempre que tem oportunidade a gente leva a palavra,
Mas de uns tempos para cá, o Espírito Santo começou a me incomodar muito com isso. E teve uma terça-feira que eu me posicionei e eu falei, amanhã eu vou fazer. Participa quem quiser, quem não quiser participa, nem que eu vou orar sozinho, mas eu vou fazer. E eu fiz. E foi uma bênção. Nesse dia tinham quase 20 pessoas. E isso já tem se repetido, né? No salão grande. São 2 salões, né? Que o André tem. Eu falo grande porque ele tem 75 funcionários e o menor tem 20 pessoas. Aí, de 3 semanas para cá, o pessoal do menor me chamou e também pediram. E eu comecei a fazer lá. Então, hoje eu fiz no menor, hoje eu levei a palavra no menor e amanhã eu vou levar no grandão. Só que aí, irmão, a gente vê, eu tenho conversado com o pastor Carlinhos sobre isso. Irmãos, é uma batalha, mas é uma pauleira. Eu vou falar um negócio para vocês. O pastor Carlinhos sabe, né, pastor? E olha, só para vocês terem uma ideia, semana passada, é isso que eu quero testemunhar de novo, aconteceu coisas assim, foi uma coisa tão sobrenatural, que depois eu fiquei meditando nisso, e eu vim entender coisas que aconteceram essa semana. Só para vocês terem uma ideia, na terça-feira, eu fui fazer a reunião lá no menor, e lá tem 2 pessoas que são convertidas, e o resto é tudo católica. E elas participam, umas para ouvir, outras para poder criticar, mas amém, o importante é você estar lá levando a palavra, a semente lançada, e é isso que a gente tem que fazer, levar em tempos e fora de tempos. Aí o que acontece? De repente tem um interfone, tocou o interfone, uma dessas pessoas saiu, desceu, de repente começou o dilúvio, aqui cai, né, 15 minutos acaba com São Paulo, né? E começou a chover muito forte, de repente essa pessoa que saiu, voltou, falou, o salão lá embaixo está enchendo d'água. Eu falei, é? Pois a hora que eu terminar a reunião a gente desce. Ninguém desceu. Porque antes disso, irmãos, eu tinha repreendido. E a gente sabe que o inimigo tenta de todas as formas atrapalhar. No dia seguinte, na quarta-feira, como eu sei que o pastor Carlinhos, o pastor Ciria está em oração, quem lembra, ora, eu sei que a gente está revestido. Na quarta-feira, eu fui levar a palavra, e eu tenho um espaço no salão atrás, acho que o pastor Carlinhos lembra disso, que é tipo que eu chamo de aquário, que é um lugar de cadeiras que é de vidro. E eu normalmente faço a reunião no refeitório. E eu parei nesse lugar de vidro, falei, vou fazer aqui, é mais arejado, né? O salão tá vazio mesmo. Quando eu estava fazendo, eu senti o Espírito Santo falou, não, faz lá dentro. Falei, amém? Não sei qual é, mas fui. Entrei, fechei a porta, comecei, levei a palavra, já estava tendo alguns comentários, já tinha orado, de repente começou o dilúvio. Só que dessa vez acabou a luz. E lá nessa sala, no refeitório, ele é totalmente fechado, então virou breu, totalmente escuro. Aí o que aconteceu? Eu liguei a minha lanterninha do celular, outra ligou a lanterninha, outra ligou a lanterninha, eu falei, amém, vamos continuar. E continuei, porque eu sabia que era para me atrapalhar. Só que de tarde aconteceu uma coisa muito interessante, que é o seguinte, tem uma senhora lá que eu tenho evangelizado ela há muito tempo, ela é católica, e ela tem se mostrado assim interessada na palavra, a irmã dela é cristã, e nesse dia ela estava assim sedenta pela palavra, sedenta por Jesus, e eu falei, poxa, o que falta para você aceitar Jesus? Ela falou, não, eu quero. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, você vai fazer, expliquei tudo certinho para ela, confissão de fé, eu falei, nós vamos fazer isso na hora da reunião, porque as pessoas estão lá. Ela falou, tá bom. Só que eu virei para ela e falei o seguinte, o nome dela é Selma, presta atenção, porque o inimigo vai fazer de tudo para você não participar. Ela, é? Eu falei, só fica firme. Tá bom. Voltando lá na parte da chuva, acabou a luz, a gente tá, e eu senti no coração de fazer o apelo, eu sabia que ela tá, mas eu não vi que ela não estava lá. E eu fiz o apelo. Aí um rapaz, que eu também estava conversando já com ele se reconciliou. Mas foi ele aceitou Jesus de uma forma tão, tão forte,
Então, assim, o Espírito Santo se fez tão presente naquele lugar que parece que clareou aquele negócio. Mas foi, assim, uma sensação muito, mas muito, muito, muito forte. Eu já tive o privilégio, né, de fazer o apelo, de ver pessoas se converter, mas ali foi tremendo, foi tremendo. E eu chamei, aí de repente eu olhei e falei, cadê a Selma? Eu olhei assim, o lugarzinho dela vazio. A mulher não estava lá. Eu falei, como assim? Ele, fiz o apelo, oramos por ele, o pessoal, todo mundo, os que não eram cristãos, ficaram emocionados, eu senti que o mover do Espírito Santo foi tremendo. Terminei a reunião, orei e fui para fora, salão sem luz. De repente eu olho a Selma vindo toda, ai, Ricardo, eu falei, o que aconteceu, Selma? Ela falou, você não sabe, na hora que você ia fazer o apelo, me chamaram porque meu carro estava inundando, porque lá inunda, na frente, na lateral do salão inunda mesmo, os carros que estão lá boiam. E ela foi lá tirar o carro. Aí eu falei, poxa, que chato, né? Ela falou, ai, Ricardo, mas você me avisou. Nossa, você falou, né, que o inimigo ia fazer isso. Eu falei, sabe o que é? O inimigo faz isso realmente para atrapalhar. Mas sabe qual é o problema do inimigo? Ele é um derrotado. Porque ele levanta para cair. Porque você vai aceitar Jesus é agora. Chamei duas, fizemos o apelo e ela aceitou Jesus no meio do salão, para a honra e glória do Senhor. E foi uma coisa muito impactante. Foi muito impactante porque as pessoas ficaram impactadas. E eu senti, sabe, quando você vê o mover do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo me tocou disso? Por muitas vezes eu fui relutante a fazer isso. Por muitas vezes eu achei que eu não tinha capacidade de fazer isso. Por muitas vezes eu achei que as pessoas iam falar alguma coisa. Isso tudo é coisa do inimigo, irmãos. Não tem essa de capacidade. Se nós estamos aqui, se nós somos escolhidos, se nós somos batizados, se a gente aceitou Jesus, o que está escrito aqui na palavra é pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos. Não tem essa de momento, de pessoa. Eu tenho dois homossexuais que estão participando da reunião, estão se interessando em aprender a palavra. Então, irmãos, eu senti de passar isso, porque assim, não importa o lugar, não importa onde e quantas pessoas são. O importante é a gente fazer. Eu sei que o Marquinhos tem esse ministério também, ele faz muito, eu lembro de você me contando os testemunhos, eu até lembrei de você, porque é uma coisa muito gostosa. E assim, só que eu percebi o seguinte, quando o Espírito Santo falou, não faça no lugar claro, vai lá para dentro e faça lá, foi nítido, eu entendi. Ele mostrou que quem brilha é ele, que as trevas não vão prevalecer sobre a igreja. E ali realmente brilhou o Espírito Santo, no meio da treva, porque estava totalmente escuro. Quando eu me toquei disso, foi uma coisa tão impactante, porque é isso, e é isso que a gente tem que pensar. Não importa aonde estivermos, não importa. A gente tem que levar a palavra, ou em reunião, ou em pequenos grupos de devocional, não sei, irmãos, não sei. Mas a gente está vendo, as coisas estão estreitando. Eu fiz 5 reuniões, 2 pessoas aceitaram Jesus. Será que quantas mais vão aceitar? Ou será que quantas 2 essas vão levar? Então a gente tem que pensar nessa multiplicação. Não importa se a gente levar uma pessoa ou jogar a sementinha. Hoje eu falei para uma das meninas que estava lá, inclusive eu falei para ela, porque ela é uma recém-convertida, ela está com aquele amor, com aquela paixão, né? E eu falei, o Espírito Santo vai te dar um presente hoje. E ela ficou me olhando assim, Aí quando teve o apelo, nossa, você precisa ver, a menina não parava, a emoção dela era tão contagiante que as pessoas abraçavam ela, sabe? Foi uma coisa muito tremenda, muito tremenda. E por muito tempo o Espírito Santo fala, não, como é que você vai falar a palavra? Ih, você nem lembra versículo, sabe? Foi um negócio assim que eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu perdi? Por que eu já não fiz isso antes? Óbvio, né? Que eu fiz com a autorização do André, que é o proprietário, nada fora da legalidade. Mas eu queria trazer essa breve mensagem para vocês, irmãos, porque nós todos somos iguais.
Não importa o chamado de cada um, não importa o nível que a gente esteja. A palavra a gente sabe. Se você ler um versículo, a sementinha foi jogada. Na semana retrasada, eu falei sobre as 10 virgens. Teve uma senhorinha lá que é católica, de carteirinha, e eu expliquei a passagem, expliquei o que era o azeite, expliquei o que era a igreja, que as virgens era a igreja. No fim da reunião, ela falou: eu vou comprar logo 1 litro de azeite. Aí eu falei: precisa não, é só ler a Bíblia, ler a palavra. Então, a gente vê o mover, a gente sente as pessoas. Agora, de tarde, eu estava lá levando a palavra também no pequeno, pergunta o que aconteceu. Acabou a luz. Glória a Deus. Acendi a lanterninha de novo e comecei a dar risada. Eu falei: eita, tu é repetitivo mesmo, sai daqui, vai atrapalhar o outro. Pô, coisa chata, rapaz. Acabou a luz, choveu de novo, inundou o salão, pastor. E nós ficamos firmes lá na oração. Terminei a oração, fomos resolver o problema do salão. Então, assim, eu vejo muito, né, vamos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhes serão atribuídas. Realmente faz sentido, porque por mais que venha a guerra, por mais que venha a batalha, a gente não pode desistir, irmão. E é nosso dever. Eu acho que a gente realmente, que seja para uma, para duas pessoas, ou um devocional, pega um versículo, marca, chama um grupinho, vamos ler esse versículo, vamos fazer uma oraçãozinha. O povo lá já está no fim eu termino de orar, o povo já está batendo palma e dando glória a Deus. Olha que bênção! É muito legal, muito legal, muito legal. E assim, a gente sente, eu até comentei isso no domingo, essa alegria, né? Da gente conseguir passar, da gente fazer o apelo, ver a pessoa se rendendo aos pés do Senhor, ver o mover do Espírito Santo. Irmão, não tem felicidade no mundo que cubra isso. Não tem. Você pode ganhar sozinho na Mega Sena, no dia do teu casamento, talvez quando nasce o filho é forte, mas essa daí não tem. Essa só quem passa sabe, porque é muito gratificante. É muito gratificante. E eu queria passar essa breve mensagem para vocês, como um testemunho e até um recadinho. Temos que ir, porque aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E às vezes tem pessoas do lado que a gente subestima. Não, isso aí tem marido, esse é viciado. Não, tem que levar, não importa, não importa. Há tempo e fora de tempo, quando é conveniente, quando também não é. Nós estamos aqui para isso. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade, Paulo. Uma breve passagem, correu e valeu a pena. Amém, glória a Deus. Muito mesmo, Ricardo. Parabéns aí pelo incentivo e pela disposição, né, Ricardo? Acho que não é todo mundo que tem isso, né? Então, precisamos aproveitar aqui os nossos dons, né? Primeiro aqui, acho que Deus tocou lá na vida do André, porque não é todo lugar que aceita isso, viu, Ricardo? Até empresas assim, você fala, eu quero levar. Tem vezes que você vira até perseguição, né? Então, glória a Deus pela vida do André também. E aí, vou brincar aqui, descobrimos aqui, porque a Enel aqui tá sofrendo, então, né? Aí você tá fazendo o culto aí, tá parando a força. Então, tá justificado aí, Enel aqui em São Paulo, os caras acham que a árvore cai aqui, mas não é, o Ricardo tá fazendo culto aí. Tá bom? Então, eu acho que é um exemplo aqui que a gente precisa ver e pego aqui para mim as oportunidades, né, Ricardo? Então, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu ciclo de amizade, mas acho que a oportunidade é para todos. Então, o Ricardo usa os mecanismos dele, o pastor usa o dele, Marquinhos, eu também, Lorival, Osni também já deu vários testemunhos aqui de ações, né? Brunão aqui também usa demais a internet, então a gente precisa aproveitar mesmo, né? Acho que fica exemplos aqui desse próprio grupo aqui que a gente tem exemplo demais. Fique à vontade aqui, viu, irmãos? Glória a Deus pela sua vida, viu, Ricardo? Vou aproveitar aqui e continuar aqui seguindo firme na obra. Amém. Boa noite a todos aí que eu não cumprimentei. Marquinhos aí que tá no Rio de Janeiro.
Bruno, que deve estar no áudio aí nos ouvindo. Deus abençoe. Olha, Ricardo, eu vou continuar na segunda parte do versículo que você citou, que é Timóteo 4:2, que fala sobre estimular as pessoas. Se depender de mim, eu vou continuar estimulando, te dando choque, às vezes pauladas, então não fique chateado comigo não. Se é para estimular, conte com as minhas orações e com o meu empenho para isso. E quando você citou aí, uma coisa, eu estava pensando agora à tarde, estava meditando, escrevendo, tem uma mensagem, não terminei, né? Estava aqui escrevendo, era mais 5 da tarde, eu estava escrevendo sobre ser uma árvore de influência, e você citou uma frase que eu também tinha pensado, né? Eu fiquei aqui meditando, né, com o irmão Antônio, estamos aqui ruminando, né, raciocinando, pensando o que a mensagem quer nos dizer. Assim como você, muitos irmãos se sentem pequeno. Você não é o único, porque a mensagem que eu estava escrevendo é sobre isso. Porque tem gente que se sente inferiorizado porque não sabe falar bem, ou porque não teve uma oportunidade de fazer uma boa escola, né? Não tem uma boa aparência, ou não tem uma voz eloquente, né? Não vem de uma família famosa, né, dentro da igreja, por aí vai. Então tem muitas pessoas, infelizmente os homens, ficam acanhados na igreja, e muitos ficam até chateados e feridos porque não têm oportunidade, porque se sentem pequenos. Só que para Deus não existe homem pequeno, para Deus não existe ovelha pequena. Todos somos ovelhas, todos nós, todos. E eu queria ressaltar com a fala de Jesus das 99. Se nós fazemos parte da 99, estamos bem, temos que ter cuidado para não cair. Mas Deus mandou ir ao mundo e procurar e buscar as perdidas. Então, o ID faz parte. Assim, não, vou tratar, temos que tratar quem está em pé, como diz o próprio versículo, né? Exortar, cuidar, zelar um do outro, isso fortalece o grupo. E temos também a preocupação de nos capacitar para cada de nós virarmos um discípulo para buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai, que ele cita isso. Assim, ide as ovelhas perdidas da casa do Pai, pois ainda não estão no meu aprisco. Ou seja, existem aqueles que ainda não vieram. Então é uma preocupação. Então quando você citou esse seu engajamento aí na obra, para todos nós, Jesus também nos alertou quanto a isso. Ele falou que quando ele estava nas bodas com o noivo, não precisa se preocupar tanto. Ele falou isso para os discípulos: vocês faltaram alguma coisa quando vocês foram sem sacola, sem roupa, sem muda de roupa? Não faltou nada, mas agora eu os envio como ovelhas entre lobos. Compre mudas, arrumem sacolas. O mundo vai lhe perseguir, o mundo vai te odiar por causa do meu nome, por causa do sacrifício de Cristo, o exemplo que ele deu, o testemunho. Então, como você citou, que fique para registro de todos, que quando você prega na família, prega na empresa, em qualquer lugar, só por você ter o brilho de Jesus, as pessoas que andam em trevas, elas se incomodam. Elas vão te odiar, elas vão falar mal de você, elas querem mais que você seja demitido, porque você está incomodando. Essa é uma realidade. Então, que fique assim de registro para o nosso aprendizado. Não se incomode, não se chateie, não fique triste quando o mundo não gostar de você, porque primeiro odiou a Cristo. Então, não é uma exclusividade de um ou de outro, o mundo virar as costas, familiar virar as costas. Não é uma exclusividade, isso é para todos, independente do local que você esteja, dentro ou fora de parede, da igreja, seja de que for. O mundo não vai gostar do nosso brilho. Então, aprenda isso, primeira lição. E a felicidade de Cristo não é igual à felicidade que o mundo dá. Nós temos certeza
que ao final da nossa corrida, nós vamos ter um galardão. E mesmo que nós viemos a falecer, no último dia seremos ressuscitados. Então nós temos uma garantia. Então relaxa, sorria, brinque mais, abrace mais, ame mais. Entendeu? Aprenda isso. Entendeu? Vão odiar? Vão. Mas eu estou garantido. Então, é tipo tá ganhando de 10-0 e você assim, o time quer fazer um gol. Não vai fazer nada. Se tá ganhando de 10-0, outro cara quer fazer gol, vai adiantar alguma coisa? Não vai mudar o resultado. Então, se você já está batizado, lavado e remido, está fazendo a obra, alegre-se. Não fique triste, chateado, que as pessoas estão falando mal de você, que você é feio, você é bonito, não sabe falar, você não tem cultura, não se rebaixe. Não se rebaixe. Tem profeta que nunca foi profeta, tem profeta que não quis ser profeta. Só ler lá os livros menores que vão dizer, eu não quis ser profeta, eu não quero saber se você não é profeta, estou mandando você vai, acabou, meu irmão. Então, não tem que estar querendo, não sei falar, não se preocupe que quando vocês forem presos, seu Jesus falando para os discípulos, eu colocarei palavras nas suas bocas. Então, não se preocupe. Entendeu? O importante é o seu testemunho, o seu caráter, entendeu? Que você tem o brilho de Cristo. Isso que é importante. E uma semente plantada faz muito resultado, certo? É muito resultado. Porque quem batizou Paulo, depois não apareceu mais na história. Sumiu na história, mas o cara foi lá batizar Paulo e depois sumiu na história. E Paulo percorreu o mundo. Amém? Um abração para você, Ricardo. Força aí na sua caminhada. Deus abençoe todos nós. Boa noite, abençoados. A paz do Senhor. Temos um visitante aí, um amigo lá do trabalho, Joelson, está participando aí conosco. Glória a Deus, Joelson, pelo atendimento ao convite, pela tua presença aqui no grupo. Esse grupo de homens aqui, já estamos 5 anos nos reunindo às terças-feiras para ouvirmos mais de Deus, ouvirmos Deus e ouvirmos, né, aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Ricardo, que testemunho muito edificante. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por se colocar à disposição de Deus, atendimento ao chamado, né? É o Rinene, é o eis-me aqui, né? E só Deus e você sabem, né, por vezes em qual condição, né? Que às vezes as pessoas nos veem e vê muito na vida do pastor, hein, pastor Carlinhos? Pastor não tem problema, não. Então, todo mundo tem problema, pastor não tem problema. O líder espiritual, né? O homem de Deus, usado por Deus, ora, Deus atende, sinais, maravilhas. E acha que o ser humano, acha que o homem não tem problema. E glória a Deus, irmãos, que temos os desafios. Glória a Deus que o Senhor nos capacita, nos dá força, nos faz passar de níveis, nos faz avançar. A luta e a guerra não é para paralisar, é para pegar e a gente, vim aqui, é para ir para níveis maiores, os desafios. E ouvindo esse testemunho, Ricardo, eu lembro assim, de algumas coisas, e assim, início da minha caminhada, por alguns anos, eu ser rebarbado, né? Eu rebarbei por muitos anos o chamado de Deus na minha vida. Desde criança, a presença de Deus, a direção de Deus, então, é Deus, saber que existia um Deus, que havia um plano, havia um propósito, mas havia, né, a minha vontade, o meu querer, né? Então, desde criança até a juventude, já estou muito novo. Eu quero curtir mais um pouquinho, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E por anos, né, posterguei o que o Senhor tinha para a minha vida. E quando eu tomei essa decisão mais acertada da minha vida, de parar de viver para mim e viver para Deus, eu vivi assim, algumas coisas que pessoas em volta, elas ficaram preocupadas, né, de eu não ter equilíbrio.
As pessoas ficaram preocupadas, de rapaz, cuidado para você não ficar maluco, cuidado para você não ficar doido. Mas não, irmãos, é porque eu sei da onde que Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei, isso a palavra nos diz que são livramentos visíveis e invisíveis. Então tem coisa que eu não sei, mas tem coisa que foi muito claro para mim. De intervenção divina do Senhor falar assim, não, eu poupei, eu tive misericórdia, não vai morrer. Eu vivi situação na minha vida que Deus falou isso comigo, que já estava em festa. Como existe a festa no céu por uma alma que se arrepende, a alma que reconhece tudo aquilo que Jesus fez por ela, Deus ministrou uma vez para mim que estava tendo uma festa, mas no inferno, porque a vida de mais um jovem tinha sido ceifada. E foi uma ocasião onde eu fui parar no hospital, bebendo remédio para algumas enfermidades no meu corpo. Bebi como nunca naquele dia, misturei várias bebidas e bebida com remédio. Eu parei no hospital, irmãos, e assim, um período depois que eu não sabia discernir a voz de Deus, mas Deus me levou naquele dia para me lembrar que a festa que estava preparada no inferno pela vida de mais um jovem, que ele teve misericórdia e ele interviu. Então, a ele o meu louvor, a minha adoração, o meu respirar. Nós somos falhos, irmãos, mas nós lutamos. Nós não nos rendemos. A nossa natureza, ela é inclinada, né? A natureza humana, a carne, ela é inclinada ao pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que é uma guerra, é uma luta constante, irmãos. E esse grupo, ele nos ajuda a isso. Congregarmos, né? Devemos congregar, aqui estamos espalhados, né? Rio de Janeiro, aí tem até o Valdemir, o Joelson, o Valdemir de vez em quando participa aqui também. E devemos estar congregando, devemos ter um pastor, devemos ter um líder, devemos estar em comunhão com a igreja. Precisamos, irmão, nos fortalecer verdadeiramente. Os dias são maus. Eu estou reflexivo aqui porque eu convidei um rapaz que eu já falei sobre ele aqui, né, em contato que eu fiz, já deve ter quase um ano isso, que ele foi na igreja, né, aceitou Jesus e não se firmou. E de vez em quando eu interajo com ele, mando uma mensagem para ele. Eu mandei a mensagem hoje para ele e convidei para estar conosco aqui na reunião. E ele me escreveu algo que eu estou reflexivo. De pedir até a oração aí pelo Daniel, que ele tome um posicionamento diante de Deus. Mas ele falou comigo, obrigado, né, por nunca esquecer de mim. Às vezes eu sumo, eu fico tão quieto porque eu fico com vergonha. Às vezes pelas minhas escolhas erradas, as minhas decisões erradas, e eu fico com vergonha e eu prefiro ficar na minha. Mas obrigado por nunca desistir de mim. Ele escreveu isso, eu fiquei pensando, quem sou eu? É como diz o salmista. Quem sou eu? Quem é o meu pai? Quem é a minha família? Irmãos, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E interagi com ele, mandei a mensagem, né? Nós estamos aqui para ajudar, né? Voltando aí as mensagens, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. E essa palavra de hoje, ela veio para fortalecer isso, né? A importância de nós estarmos posicionados. E as pessoas em volta, elas precisam de uma referência, irmãos. O mundo precisa de uma referência. E que possamos continuar sendo os remanescentes. Remanescente. Pode falar mal. Uma exceção. Não, mas eu conheço um lá no salão. Não, eu conheço um lá no meu bairro. Eu conheço um lá na minha rua. Eu conheço um lá na minha faculdade. Eu conheço um pela internet, hein, Brunão? Esse canal abençoado. As pessoas, elas estão carentes de referência. E com a ajuda de Deus, que nós possamos permanecer firmes, sendo essa referência, sendo sal e sendo luz. Amém? Agradeço aí pela palavra, pelos comentários e por poder compartilhar algo também da parte de Deus. Amém, Marquinhos. Amém. Boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe.
Maravilha, meus irmãos. Amém, Dedé. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus pela palavra aí, viu, Marquinhos? Deus abençoe mesmo. Mais alguém quer comentar? Eu vou pegar um gancho aí nessa palavra que o Marquinhos falou, que os dias são maus. Realmente, hoje, não só de hoje, mas já de algum tempo, a gente liga a televisão, tá passando morte, tá passando briga, tá passando tudo quanto não presta, infelizmente. Então, é muito bacana esse comentário, o Marquinhos, seu, porque realmente nós temos que se fortalecer a cada dia, e esse fortalecimento é aonde? É na palavra de Deus, é buscar. A Bíblia tem que ser nossa fiel companheira em todos os momentos, está no nosso coração, está lendo sempre ela quando você tiver tempo, coloca no carro, coloca na mochila, coloca onde for, mas tem que ser sua fiel companheira, tem que ser o seu norte, porque a cada dia as coisas estão ficando mais difíceis, principalmente nesses países aí onde está como o Brasil, que está aquela bagunça, né? Uns falam que já é ditadura, outros falam que não vai ser, e aquela coisa toda. Então, nada melhor do que nós ir por esse caminho. Só tem esse caminho, que é a palavra de Deus. Não existe outro. Glória a Deus, Marquinhos. Foi você que trouxe a palavra, né? Foi o Ricardo, Dedé. Foi o Ricardo, né? Maravilha, Ricardo. Maravilha. E o comentário do Marquinhos também foi espetacular. Por isso que eu peguei um gancho aí. A hora que você entrou, o Marquinhos estava comentando, Dedé. Ótimo. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Boa noite, rapaziada. Queria agradecendo aí o convite do meu amigo Marcos, né? É sempre bom. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, irmão. Então, pode continuar, pode falar. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou recém-batizado, né? Assim, minha esposa já vem de muito tempo na luta aí, na jornada, e esse ano eu fiz um propósito com Deus, como nosso irmão Marcos falou aí. Enquanto a gente está no mundo, a gente pensa que está vivendo as mil maravilhas, né? Mas é porque a gente é do inimigo, né? É do mundo. E quando a gente passa a viver nossa vida para Deus, e vem as atribulações. E realmente, eu vivi isso, né? No primeiro mês de batismo, aconteceu muitas coisas na minha vida que eu nunca pensei em viver. Mas Deus está me fortalecendo. E eu peguei cada trecho que vocês falaram aí, né? Nosso irmão Ricardo, falando nisso, que a gente não pode cessar, né? De falar de Deus, seja no trabalho, seja em casa, seja no nosso parente, entendeu? A gente não pode fazer isso, deixar de falar da palavra de Deus. Inclusive, hoje, eu saí mais cedo no trabalho, Marcos, e eu perdi um amigo de irmão em Cristo, né? Cara mais novo do que a gente, 42 anos, ele me deu um voto de confiança. Eu já frequentava a igreja, sendo que eu não era batizado, eu estava buscando. E aí ele me deu um cargo na igreja, um cargo, vamos dizer assim, eu sou da Adventista do Sétimo Dia, e eu fui o líder ele me convidou para ser líder dos bravadores, né, instrutor de ordem unida. Aí eu falei, mas eu não sou batizado. Deus faz a obra. Deus faz a obra. Então eu comecei a trabalhar com os desbravadores, né, os adolescentes, acampei e tal, e no final do mês de janeiro eu me batizei. E aí, caminhei com ele, aprendendo as coisas, aprendendo como lidar, ensinando as ordens de vida para o pessoal, e eu passei o sábado todo com ele, o sábado, meu amigo, sábado. E foi uma programação jovem, foi o Dia Mundial do Pessoal com Síndrome de Down, e coincidentemente foi o Dia Mundial do Jovem Adventista. E teve uma programação dos desbravadores o tempo todo, o dia todo. Então passamos o dia na igreja. Aí eu estava fazendo serviço na sexta. Quando foi hoje de manhã, meu mundo caiu. Ele faleceu ontem, né? Ele foi fazer uma atividade física, como ele sempre fazia, correu
e teve um mal súbito. E aí ligaram, viram um corpo jogado no chão, ligaram para a polícia isolou, e o corpo dele só foi liberado meia-noite. E hoje foi o sepultamento dele, aqui em São Gonçalo. Mas a pregação do pastor foi excelente. Ele falou que ele está dormindo, aquele sono eterno esperando a vida do Senhor, porque a gente fica triste pela perda, mas sabendo que o legado que ele deixou foi muito bom, entendeu? E é para sempre. E a gente tem que nos consolar em Deus, né? Vamos nos consolando, que é o único consolador. E fazendo sempre o melhor, né? Sempre levando a palavra. Então, foi motivo de tristeza hoje, para mim, perder esse amigo, e um cara que me incentivou a trabalhar na igreja. Estou com 2 cargos lá, entendeu? E um, inclusive, não sei se quem foi que falou aí, é sobre falar para o pessoal que é visitante da igreja, da palavra de Deus. A gente tem um programa de estudo, que é uma sala de visitas. E a gente lá na igreja, o pastor, quando me batizou, falou assim, você vai continuar naquela sala, contando seu testemunho e fazendo com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, em sábado, tivemos um embate. Teve uma senhora lá que começou a falar da palavra de Deus, né? Então, ela era espírita. E aí já viu, né? Mas a gente teve a calma, explicando para ela, e foi muito bom, cara. Foi muito bom que ela gostou do estudo e se predispôs a voltar novamente no sábado para ouvir mais a palavra de Deus. Tá bom, Zé? É o que eu tenho para falar hoje. Gostei do grupo. Como eu não esqueci o nome dele que falou aí, a gente às vezes não tem muita eloquência, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar, Deus coloca a palavra em nossa boca, entendeu? E a gente vai melhorando a cada dia. Tá bom? Então, peço oração por mim, que eu continue aos pés de Cristo, buscando mais conhecimento, lendo mais, entendeu? Como você falou, Marcos, somos falhos, mas se a gente olhar Cristo, o Cristo na nossa vida, a gente tem tudo para chegar no final feliz. O final feliz é assim. Bom, meus amigos, uma boa noite aí. Amém, irmãos. Tenta palavras, irmãos. Meus sentimentos aí, tá? E aí, irmão, ainda bem que a gente não é eloquente, que a gente não tem muita facilidade, porque senão acho que a gente ia querer se sentir o bambambam aqui, né? Então, glória a Deus aí que a gente não tem, né? Vamos deixar isso daqui para Deus agir, porque senão aqui os caras bonitos, os loirinhos de olho azul aqui, iam fazer sucesso, né? Então, não é isso que Deus quer, né, irmão? Então, seja bem-vindo aí, fique à vontade sempre de participar, de comentar. Aqui é um grupo aqui que a gente conversa, que a gente traz a palavra, que a gente dá testemunho, né? E é muito disso que o irmão comentou, da nossa vida mesmo, né, irmão? Então, o que o irmão conhece, ensina, passa pra gente, a gente aprende e a gente vai caminhando junto aqui, tá bom? O irmão é do Rio de Janeiro, irmão? Eu sou de Salvador, mas estou no Rio de Janeiro. Ah, Salvador. Tá bom, tá bom. Deus abençoe, seja bem-vindo, viu, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais alguém quer comentar? Senão o pastor Carlinhos comenta aqui. Brunão, quer comentar alguma coisa, irmão? Fica à vontade aqui, tá, Bruno? Se quiser depois interromper, fica à vontade aqui. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar, depois a gente abre aqui para as orações também. Glória a Deus pela palavra, né? As oportunidades estão sendo abertas como nunca foram. E o mundo está carente, está precisando mesmo de pessoas que possam ser exemplos, né? Aonde você estiver. E cada um de nós temos exemplos aí, né? Eu estava lembrando de um assunto, quando vocês estavam falando, o autor dessa Bíblia aqui, ó, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, ele chama Morris Cirulo. E uma vez eu vi um testemunho de uma professora que deu aula para ele. E ela, orando ao Senhor na hora do intervalo, assim, na hora do recreio das crianças,
ele era um garotinho, e ela orando, Senhor, né, essas crianças que estou tendo oportunidade de falar algo do teu amor, será que vai sair alguém aqui que vai seguir à frente, né, nesse trabalho de propagar o evangelho? Aí o Espírito Santo tocou no coração dela, vai na janela. Ela foi, olha aquele menino que está correndo ali. Aquele menino vai ser um grande pregador. E aí esse Maurice Cerullo, ele fez os comentários da batalha espiritual e vitória financeira, uma grande bênção. E então, a gente não sabe, né, o resultado que vai dar. Nosso papel é falar, nosso papel é divulgar a semente. Aonde ela vai germinar, eu não sei. A Bíblia fala que uns colhem aonde outros semearam. E outros semeiam, colhem onde nós semeamos. Então, o importante é falar. Esse é o nosso papel. Agora, quando a gente fala, realmente, o inimigo se levanta, porque ele não quer que a palavra seja propagada. Eu tenho muitos exemplos assim, no trabalho, tanto no banco, quanto na empresa que eu trabalhava antes. Sempre o inimigo se levanta, porque você se propõe a levar as boas novas de salvação, falar do amor, ler um versículo, orar, né? Meu departamento todo aceitou Jesus, mas teve um preço, né? Eles caíram em cima, começaram a mandar um por um embora, só fiquei eu, e eu não tinha condições de fazer todo o trabalho, transferir outra pessoa do outro departamento para me ajudar, que já era muito difícil, e eu falei para essa outra pessoa, eu oro todos os dias e eu vou continuar orando e você vai participar da minha oração. E continuamos. Mas é assim, o inimigo se levanta. Eu lembro de um evento, era uma convenção nacional lá em Foz do Iguaçu, e eu ia falar com os superintendentes, questão de 500 superintendentes, e de uma sala reservada lá no local que a gente ia fazer a convenção, e eu não sei o que aconteceu, teve lá um bombeiro que se indispôs com alguém da nossa equipe, e a sala estava prontinha, minutos antes para começar a reunião, ele abriu o hidrante, sabe aqueles hidrantes? E caiu bem em cima de todos os aparelhos de som que estavam lá, quer dizer, a mesa de som que estava lá, e inundou. O Ricardo estava falando de inundou o salão, inundou aquela sala. E faltava aqui meia hora antes de começar a reunião, né? Todo mundo lá fora, tal. E aí eu e uma equipe pegamos os rodos e tentamos enxugar tudo aquilo. E a gente vê ali o inimigo estava furioso. Por quê? Era um trabalho que a gente estava fazendo, um planejamento para o crescimento da igreja. Então a gente vê essas oportunidades, em muitos casos assim, a gente vê que o inimigo vai se levantar, mas não pode parar, não pode deixar de falar. E naquela sequência do 2 Timóteo 4, 2 que ele leu, tem o 3 que fala, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando a fábulas. Ele dá um recado para o Timóteo. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cada um de nós temos um ministério, não é? Não importa onde, em que local a gente tem que falar. Abriu a brecha, fala. Essa semana eu estava fazendo um ecocardiograma. E quando você entra naquela sala de ecocardiograma, é assim, você fica deitado lá, o médico entra, faz o eco e já sai, vai para outra sala. E aí ele estava lá escutando meu coração e tudo, perguntou o que eu fazia. Eu falei da minha carreira profissional e tudo. E agora? Eu falei, agora eu sou aposentado. Aí ele falou assim, então isso acontece muito. Quando a pessoa é aposentado, as coisas complicam. Eu falei, não, eu sou aposentado profissionalmente, mas eu não parei de trabalhar. E o que você faz? Sou pastor de uma igreja e tenho muito trabalho. Que igreja que você é? Eu falei o nome da minha igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Me tira uma dúvida, o que é quadrangular? Eu expliquei, plano da salvação, né? Jesus Cristo salva, batiza, cura, em breve voltará. Aí ele, Jesus está para voltar, e foi todo, ele examinando o coração e eu pregando a volta de Jesus lá, e falando após o arrebatamento, dos 7 anos de tribulação, e ele se interessou. Eu vi que ele gastou mais tempo, porque esses médicos é 5 minutos, né? Dá uma olhada, já vai embora, já vem outro, né? E aí você vê, Deus abre oportunidades que a gente nem imagina, não é? Era lá 5 minutinhos que não tinha muito o que falar, mas ele perguntou o que quer dizer quadrangular, pronto, já foi o pezinho para você falar sobre a salvação, né, de Jesus. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. E Deus é maravilhoso, como o Osni falou, né? Ele coloca as palavras na nossa boca. Não se preocupa, não. Será que eu vou lembrar? O Espírito Santo sabe do que você precisa lembrar. Esteja disponível. Senhor, me use.
pronto, ele vai te usar, porque você não sabe que palavra vai impactar a pessoa, mas o Espírito Santo sabe. E a palavra que ele colocar é aquela que precisa ser dita para que aquele coração seja quebrantado. E é gostoso, né? O Ricardo falou, quando você tem a oportunidade de levar uma alma ao Senhor, às vezes elas vêm chorando, às vezes elas vêm emocionadas, impactadas. Não há presente melhor, né? Não há presente melhor nessa terra que possa comparar a alegria de saber que uma alma aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, nosso papel é continuar falando, né? E Deus vai usar muito cada um de nós. Aonde estivermos, coloque-se na mão do Senhor e Ele vai abrir as oportunidades. Eu confesso, eu perdi muitas oportunidades também, né? E às vezes o Espírito Santo tocava e eu não falava. E todos nós temos as nossas histórias, mas que a gente possa ganhar agora, né, todas as oportunidades, aproveitar e ganhar almas para o Senhor. Amém? Temos algum pedido de oração? Podemos orar agora. Amém. Eu vou começar aqui, pastor. O Bruno pediu oração aqui, falou que estava com virose, então o Bruno que está com a gente aqui, ele comentou no início. Certo. Temos sim, pastor Carlinhos, tem orar pelo nosso país, continuar firme em oração para que esses dias maus, eles sejam minimizados, né? Diminuídos. E tem uma família aqui que perdeu o pai, o senhor da casa, e está muito abalada, que é a família do seu Chico Costa. Por favor, ora por elas. As meninas, só tem filhas. E ficaram muito abaladas. Ele já tinha 92 anos, mas era uma ótima pessoa e ora por ele. E também tem esse é da igreja daqui, o irmão Ricardo Rezende. Ele é até ex-militar, militar aposentado, né? Daí do Rio de Janeiro, mas ele mora aqui. Tem uma filha que tem muito problema, acho que é problema psíquico, alguma coisa assim. Por favor, olha por ele. Com certeza. Ricardo Rezende. Com certeza. Mais alguém tem algum pedido? O pessoal, oração, pastor, por mim, pela minha mãe, pela minha esposa, meu sogro, minha sogra. Tá bom, Reinaldo, vamos orar sim. E por vocês todos aí. Amém, irmão. Amém. Ô, pastor, eu pedi oração para Jeane também, para minha mãe, minha família aqui, que tá. Hoje foi um dia muito difícil, a madrugada também. Eu tô meio quietinho porque eu tô passando muito mal aqui. Fica em paz, Bruno. Deus vai operar na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém? Eu quero... Pode ir, Loura. Pode falar. Vai você, Loura, vai você. Então, eu queria pedir oração por aquele rapaz lá, o Marcelo, que ele agora ele já terminou de fazer aqui terapia e vai fazer nova cirurgia. Acho que vai internar na sexta-feira, que está com câncer no pulmão, né? Aí vai fazer nova cirurgia, né? Acho que, se eu não me engano, é na sexta-feira, Marcelo. E pela dona Josefa, ela está bem melhor, está movimentando a perna, o braço já, ela deu paralisia, né? Deu AVC, né? E pelo aquele casal de idosos lá, estão muito bem eles, viu? Lá, o seu Teiro e dona Antônia. Vamos orar, sim. Quem mais? Eu quero agradecer, né, por Tatiane, que nós oramos aqui, não tem muito tempo. E a irmã dela trabalha comigo, hoje atualizou que tinha suspeita de câncer, fez os exames lá e graças a Deus não é. Ela continua ainda com algumas dores e emagrecendo muito, continuar em oração, mas gratidão já por essa vitória. E Claudiana também, minha prima, que eu já pedi oração, ela precisa fazer a cirurgia, né, para que Deus abra as portas para ela fazer a cirurgia que precisa ser feita. Ótimo, vamos orar sim. Mais alguém, irmãos? Lembrar da irmã Olímpia, que falei com ela hoje, né? E ela disse que está melhor, mas ainda tem problema no ouvido, ela está perdendo de um dos ouvidos, ela está com dificuldade de ouvir. Levaram ela lá no oftalmo, mas os cristalinos que estão lá com problema, mas isso leva tempo para voltar no lugar, né?
Ela teve um livramento de morte, poderia ter morrido. E glória a Deus que Deus poupou, e eu creio na cura completa. Então lembre-se da irmã Olímpia, uma grande bênção na nossa igreja. Mais alguém? Acho que não, pastor. Podemos orar. Vamos orar então, né? Amém. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado a Deus por mais uma reunião maravilhosa, pelos comentários, pela palavra, pelos testemunhos, pelos agradecimentos, e nesse momento nós temos também a oportunidade de intercedermos por essas vidas que aqui foram mencionadas, sabendo que o Senhor é Deus de poder, de graça, de misericórdia, de compaixão, e o Senhor pode reverter qualquer situação. Então cabe a nós orarmos, clamarmos e entregarmos no trono da graça, sabendo que o Senhor é quem tem esse poder para mudar qualquer situação. Oramos pelo Bruno, Senhor, essa virose, nós repreendemos em nome de Jesus, que todo o mal, toda virose, todo mal-estar seja repreendido agora em nome de Jesus, que ele seja